Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os meus irmãos em Cristo. Irmãos, mais uma vez eu vou estar aqui trazendo uma palavra, no mesmo tema que eu falei anteriormente, sobre os mágicos, né? O que a Bíblia tem a nos ensinar, nos dizer sobre eles, né? Então aqui é continuando o livro de Atos, uma passagem que eu encontrei também. Então no dia de hoje que viemos aprender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor. Amém? Pela misericórdia do Senhor, eu vou estar trazendo a palavra que venha aprender com meus irmãos. O Espírito Santo venha nos dar o entendimento. Amém? Que Deus é misericordioso, Ele nos ama. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor. Então eu vou estar continuando aqui a palavra, irmãos, que fala, está em Atos 13, a partir do versículo 5, que diz assim: Elimas o mágico. Amém? Aí a palavra diz assim: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: O filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém, irmãos, até aqui. Então é uma palavra muito linda que nos ensina, né? O que eu posso dizer nessa palavra aqui? Pela misericórdia do Senhor, aprendendo. Elimas, o mágico, a questão do mágico aqui na Bíblia trata como um feiticeiro, como um falso profeta, o lobo na pele de cordeiro, sobre os enganadores que busca a ilusão, ilusionista. Todo esse que entra com esse sentido, a não ser pelo caminho da verdade, da palavra, são enganadores. Então aqui deixa bem claro, é um falso profeta, né? Tá cheio dentro do próprio evangelho. Esses aí que se diz que com roupa ungida, não sei o que ungida, tudo isso vendendo, fazendo mercadoria da palavra de Deus. Então na palavra anteriormente o Senhor já nos ensinou, né? Que nós temos que pedir um coração reto perante o Senhor, que Ele nos conhece. É uma libertação, é de dentro para fora. Então aqui, esse homem aqui, o procônsul, ele queria ouvir a palavra de Deus, mas aí tinha esse Elimas, o mágico aqui, que ele tentava impedir dele ouvir a verdade. Mas aí Paulo repreendeu ele e ele ficou cego. E aí quando ele ficou cego, e aí então vendo o procônsul, que era o governador daquela região ali, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então a verdade é uma só, irmão. Está cheio de engano, cheio de falso profeta. Então é o que eu mais peço ao Senhor pela misericórdia. Pai, livra-me da armadilha de Satanás, dos mentirosos, dos idólatras, daqueles que praticam abominações pela mentira. Mas ensina, porque o conteúdo, Deus, Ele quer que todos venham ao arrependimento, venham a se converter em espírito e em verdade, conhecer a verdade. Então lá anteriormente, até o próprio Simão lá, ele se converteu. Ele ficou com a malícia ali, mas depois Pedro falou para ele, repreendeu ele, mas você viu que ele foi batizado e tudo. Então tá cheio de falsos enganos. Então a partir de tudo, quando você ouvir a palavra de Deus, é bom você sempre ir dentro da palavra, pesquisar, pedir entendimento do Senhor, porque Ele dá o entendimento. Ele diz: aquele que me buscar achará, mas busque de todo o seu sincero coração, de todo o seu arrependimento. Peça quebrantamento diante da presença do Senhor, peça entendimento, que a transformação vem de dentro para fora. Então o agir de Deus é lindo, a palavra do Senhor é linda, nos ensina, né? Então a gente sabe que o inimigo, ele está em volta, bramindo como um leão. Ele odeia nós, as nossas almas. Ele não quer que nós venhamos chegar ao conhecimento da verdade. Mas só que Deus também usa
aquelas pessoas que se põem diante da vontade dele para falar. Ele chama o seu povo, o seu servo, para pregar a palavra, a verdade. Muitos recebem o chamado, começam falando o que é correto dentro da palavra, estudando, e depois se corrompe. Mas muitos continuam pregando firme, falando somente o que Deus permite. Então nós sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. É uma palavra que nos dá a transformação, desde que você compreenda. Então, vamos uma comparação. Uma pessoa ateu, ela não tem responsabilidade nenhuma. Então, para ela tanto faz. Agora, um servo de Deus, uma pessoa que teme, que tem um pai de família, tem filhos e tudo em casa, uma responsabilidade. É assim com a palavra de Deus. Temos que ter essa responsabilidade, que tudo que nós falarmos tem um efeito. Então, se nós recebemos um chamado para falar do amor, para falar da verdade, do evangelho, da palavra de Deus, tenhamos esse temor a Deus. Por isso que diz, temei a Deus, amarás o teu Deus de todo o teu coração. E Deus dá o entendimento para aqueles. Ele envia a gente para falar do amor, da palavra. Mas aí a gente sabe que todavia o Satanás ele quer impedir, né? Todavia Saulo também, que se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse, o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então ele queria toda vez impedir, né? Mas aí Paulo, cheio do Espírito Santo, da verdade do Senhor, olhou fixamente nos olhos dele e repreendeu, e ele ficou cego. E aí o procônsul, que é o governador daquele lugar ali, vendo aquilo, se maravilhou e creu na doutrina de Deus. Então a doutrina do Senhor é pura e verdadeira, irmãos. O Senhor, ele nos mostra, pela misericórdia, você vê a pessoa amargurada, sofrendo ali. Então ele nos capacita, cheio do amor, da sua compreensão, para falarmos da palavra. Porque ele diz assim, Jesus, ele te ama, Jesus ama todos, mas nós temos que chegar e falar para o nosso próximo. Você está passando por isso, está sofrendo, mas não se esqueça, já morreu alguém por você. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer entrar na sua vida. Somente permita para que você veja, viva a transformação. Porque amar, ele ama a todos nós. Mesmo sabendo que nós somos falhos e pecador, não somos merecedores de nada, ele já fez o grande sacrifício na cruz. E entender a mensagem. Ele morreu por todos nós. Então vamos entender esse amor, que é o amor do Senhor. Não há amor maior do que esse. Então, o Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Agora, nós damos brecha para isso. As nossas ações nos levam à destruição. Então, por isso que muitas vezes tem na palavra aqui de Deus que a ira do Senhor, ela vem a tempos para ver se as pessoas se corrigem, se entendam. Mas aí, muitos não compreendem a palavra. Então, a gente tem que pedir, orar, pedir a Deus mansidão, um espírito de sabedoria que vem, o Espírito Santo, para que não venhamos cair em tentação na mágica desses enganadores, nas lábias do Satanás, porque todos esses aí estão cheios. Mas a palavra diz, ai daqueles que usam a palavra do Senhor para enganar o próximo, né? Então tem os que venham conhecer a verdade e venham se voltar para Deus, que só Jesus é o caminho e a verdade. Irmãos, então nessa palavra eu aprendo muito, que Deus o abençoe a todos. Eu creio que todos os irmãos compreenderam também a mensagem. E entra na palavra, medita, pede orientação ao Senhor, muda as tuas atitudes perante os homens, mas principalmente perante a Deus. Fala para Deus, eu quero uma transformação na minha vida. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu me ponho diante da tua vontade, que seja feito o teu querer e a tua vontade. É assim como ele nos ensinou no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome do Senhor. Que venha aqui teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que têm nos devido. E não nos deixe cair na tentação, mas livra de todo o mal, pois teu é todas as coisas, teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Então, que seja feita a vontade do Senhor, porque nós somos falhos, irmãos. Mas é para isso que nós temos que buscar a presença do Senhor, é ter consciência que somos falhos, somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Mas se nós se posicionar diante da vontade de Deus, a transformação haverá. Vem de dentro para fora, nas nossas ações, o amor, dando amor, orientando ao próximo, agindo com sabedoria que vem do Senhor, não julgando. Ele diz, cuidado, não julgueis para que não sejais julgados, mas fale dentro da palavra, porque se você falar na presença do Espírito Santo, o efeito acontecerá, vai acontecer.
haverá mudança naquela vida, porque não vai falar de si mesmo, está falando com a presença do Senhor. Então aqui não adianta um cego querer guiar outro, que ambos cairão no mesmo buraco. Então tá cheio de falsos enganos, de feitiçaria. Aqui eu aprendo nessa palavra isso, não busquei por esses meios de mágico, encantadores, falsos enganos. Então muitos julgar, tá lá dentro da palavra da igreja, os evangélicos tá escandalizando. Sim, tá cheio de falsos profetas, cheios de pastores que se diz mais lobo na pele do cordeiro. Mas você só se deixa se enganar porque você tá olhando para ele, para a falha daquele ali. Não tá olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Muitos querem a benção, mas não querem o dono da benção que é Jesus. Amém? Então, que viemos entender que todos somos falhos e que aqueles que estão praticando sabendo, maior condenação é para eles, está dentro da palavra. Então, hoje Jesus Cristo ele age como advogado e sumo sacerdote fiel, mas naquele grande e último dia ele virá como juízo. Então não tem para onde correr. Então, só se deixa se enganar quem não crê no Senhor, quem não busca verdadeiramente em espírito e em verdade a Jesus Cristo. Não olhais para os enganos, o mundo já é do maligno. Entende? Somente em Jesus, na palavra, na sua atitude, que ele é o caminho e a verdade. Por isso que ele diz em João 8, versículo 12, ele disse-lhes assim: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então essa é a palavra. Então tem outra passagem que diz em Mateus 6, versículo 33, que o Senhor diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então antes de nós pedir qualquer coisa, o Senhor já sabe. Somente tema a Deus, busque Ele de todo o seu coração, espírito em verdade, pede uma transformação, pede a presença de Cristo na sua vida, na sua casa. Então você verá o agir do Senhor. Ele nos ama tanto, Ele só quer que você se posicione diante da vontade dEle, que entenda a mensagem da cruz, o sacrifício dEle não foi em vão. Amém? Então hoje tem muitos enganos, mas tem muitas pessoas temente a Deus que estão falando a verdade. O evangelho será pregado dos quatro cantos, então virá o fim. A mensagem é clara, já deixou aqui. Então é só estudar pedindo a orientação ao Senhor, que Ele é quem tem o poder para dar. Ele tem o poder para dar e tirar, ninguém tem. Nós só somos instrumento, nós somos vaso, nós somos barro. Pro pó nós vamos voltar, do pó nós nascemos, mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, haverá o sobrenatural na sua vida, na sua casa. Você é um instrumento de Deus, Ele te ama, você foi feito imagem e semelhança dEle. Então se dê esse valor, saiba o seu valor com Deus, quão grande é o amor, a obediência, é essa. Amém, irmãos? Então Deus ele é a liberdade, Ele é a liberdade, Ele é a verdade, a palavra do Senhor é essa. O Senhor se ira com que Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, a se arrepender e venhamos praticar conforme a Escritura nos ensinou. Por isso que Ele deixou aqui, tem tudo sobre a vida. Então somente na palavra é o caminho e a verdade. Jesus Cristo foi o Cordeiro que veio para ser sacrificado por nós. Muito dos judeus ainda não crê, porque ainda está esperando o falso Messias. Porque eles só crê na Escritura, mas não tem a visão espiritual. Eles não receberam o Espírito Santo, porque não creram no Filho. Então, mas isso é cumprição da palavra. Mas naquele grande dia, todo joelho vai se dobrar perante Ele. Está próximo a redenção. Os cristãos serão perseguidos, serão degolados, serão odiados por todas as nações. A globalização já está aí, o mal já se faz aí, o mágico do mundo já está aí, o cenário do anticristo já está montado. Todo aquele que não crê em Cristo já é considerado anticristo, mas virá o filho da perdição que tomará tudo de vez, chipará todo mundo, será uma globalização. O 5G já está chegando. Então a gente vê que hoje em dia você não tira um documento, não faz nada senão agendar antes. Então só não vê quem não quer, o cenário já está armado. Mas também eu fui chamado pela misericórdia do Senhor para dar testemunho, para falar da verdade. E aqui estou eu, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu peço a Deus a cada dia mais essa consciência de saber que aqui eu sou só apenas um passagem, mas o que eu puder falar vindo do Senhor, porque todos nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Que Deus, Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Foi para isso que eu fui chamado. Agora hoje eu sei o meu chamado pela misericórdia. O Senhor está me preparando para pregar a palavra aos poucos, até o dia que Ele vai. É Ele que trabalha. Somente tem que perseverar, esperar pacientemente, orando e pedindo a Deus direcionamento, porque a palavra diz assim, primeiramente você tem que orar por os que estão na sua casa, que a sua casa seja liberta para que tenha autoridade para falar do amor de Deus. Se eu não consigo botar nem em ordem a minha casa, como que eu vou sair lá para a casa de Deus, para a congregação para falar, se eu não tenho nem a autoridade que vem dentro da minha própria casa, a restauração? Então a verdade começa dentro dos nossos lares, né? Dentro do nosso coração. Então buscai a Deus,
que Ele é quem faz, Ele é o dono de todas as coisas. Somos salvos unicamente pela graça, mas todo aquele que crê, as praticará as palavras. Então, sai desses falsos profetas, dos enganos, busca dentro da palavra, pede ao Senhor, ora ao Senhor, ora o Pai Nosso em secreto, que publicamente Ele virá e recompensará. Irmãos, eu não sabia nem abrir a boca para falar da palavra de Deus, mas pela misericórdia do Senhor, pelo Espírito Santo, eu tenho falado conforme o querer e a vontade dEle. E eu quero passar essa verdade para todos aqueles que há de ouvir, para saber o que é o sentido da palavra, o Evangelho. O Evangelho de Cristo é esse: visitai os órfãos, pleitar a causa das viúvas, é ver, não se conformar com a injustiça, mas orar, não entrar em ira, buscar a Deus em primeiro lugar. E Ele nos ama, verdadeiramente. Saiba o amor do Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, tá bom? Que Deus o abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Que estejamos lá naquele grande dia na glória com o Senhor. Somente vamos ficar firmes, se vestir da armadura de Deus, amém? Toda a justiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não se esqueça que a palavra é uma só, a verdade. O Senhor falou que todas as coisas iam passar, mas a palavra não. E quanto o Evangelho vai ser pregado aos quatro cantos, e aí então virá o fim. Então nós já estamos vendo todos os sinais, mas o Evangelho está sendo pregado. Em meio a tanto engano que está tendo aí, está sendo pregado. Quem tem ouvido, ouçam o que a igreja diz, né? Então a palavra do Senhor é bem clara. Que Deus abençoe a todos abundantemente, que o amor do Senhor venha reinar nas casas, nos lares. Que o Senhor visite aqueles que estão doentes, enfermos, que acham que não tem mais jeito, porque a última palavra é a do Senhor, não é a do homem. Deus nos ama, não se esqueça, Jesus nos ama, morreu naquela cruz por nós. Amém? Deus o abençoe, irmãos. Essa é a palavra de hoje. Que Deus esteja com todos.